Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Pensando Alto. O Pensando Alto de hoje traz um assunto que está borbulhando. As pessoas estão precisando e buscando saídas, alternativas, soluções. Por que será que estamos enfrentando tantas mudanças, tantas necessidades de mudança, de aprendizado, de transformação, de aceitação de situações que nem sempre eram o que nós estávamos esperando, ou que você esperava? Por exemplo, quantas vezes você na sua vida já foi pego de surpresa? Perdeu o emprego, precisou mudar de cidade, precisou mudar inclusive, às vezes, o relacionamento que não deu certo ou inclusive que não ia para frente. Qualquer que seja a sua necessidade, no programa de hoje, talvez você encontre algumas falas, algumas sentenças que podem te trazer clareza. E são com essa clareza, nessa clareza que você pode alcançar, conforme o que eu vou contar para você hoje, é que você pode ter um insight, se abrir para alguma situação que você realmente deseja resolver do seu caminho, na sua trajetória de vida. E com isso, hoje, eu trouxe famílias, trouxe pessoas, inclusive, que formam famílias. Eu não sei se a sua família é pequena, se é média, se é grande, se ela é composta de 2 ou 3 pessoas, ou se nós temos 6, 7, 8 pessoas, inclusive. E eu também não sei se você sabe, mas conforme a sua classificação de filho mais velho, filho do meio, filha caçula, tudo isso acaba influenciando na forma que você enxerga toda a sua vida. Por isso que muitas vezes, numa mesma família, com os mesmos pais, passando por fases da vida, não é mesmo? Um filho se dá melhor, o outro menos, um tem muita dificuldade aqui e o outro consegue deslanchar. Você já parou para pensar sobre isso? Já se questionou o que eu tenho ou o que eu não tenho? Será que é mesmo uma questão de ter ou deixar de ter? Pois eu vou te contar uma coisa hoje. Conforme nós vamos crescendo na vida, né? Eu trouxe aqui a representação de um homem e de uma mulher. Vamos supor que você seja o filho mais velho, ou você é a filha mais velha. Eu não sei se você já percebeu que conforme a ordem de filhos que você nasce, você tem como se fosse uma cobrança dos seus pais, você recebe mais responsabilidade, mais créditos ou menos. É como se o filho mais velho fosse obrigado a ser isso, aquilo e aquele outro. A filha mais velha também acaba vindo com situações e exigências que nem sempre são as mesmas para o filho que nasceu lá. Então nasceu a primeira, nasceu a segunda, nasceu a terceira, nasceu a quarta. Então será que realmente é a mesma coisa ter sido o filho mais velho, o filho do meio ou o filho caçula? Eu já vou adiantar para você que não é a mesma coisa. E justamente por isso que às vezes o filho mais novo tem um comportamento totalmente diferente do filho mais velho. Claro que isso também demanda o tempo que eles têm de diferença de idade. Filhos que nasceram muito próximos, por exemplo, eles acabam passando pelas mesmas dificuldades ou não, mas as mesmas situações e época do pai. Então, por exemplo, numa família que a mãe teve seu primeiro filho quando tinha 20 anos, depois teve seu próximo filho aos 30 anos, ou teve o seu próximo ainda aos 40, tudo isso
pode sim afetar o comportamento e a situação desses filhos. Quero que você olhe para isso, primeiro para que você solte as suas culpas, se você for mãe, se você tiver filhos com idades bem diferentes, por exemplo, teve um filho com 20 anos e depois foi ter o outro com quase 40 anos, eu quero que você olhe que nessa distância de anos que você teve as duas gravidez, muitas coisas podem ter acontecido. Inclusive, você pode ter tido filho de um relacionamento e depois teve filho com um outro relacionamento. Então, tudo isso vai mudar, mesmo que foi a mesma mãe, mesmo que às vezes foi o mesmo pai. A fase da vida que nós estamos pode gerar filhos bem diferentes. Mas nós não estamos aqui para julgar, para dizer qual é a fase melhor para você ter filho, né? Porque aos 20 e poucos anos, se você me permite dizer, nós estamos ainda na flor da idade, descobrindo muitas coisas da vida, não é mesmo? E conforme você vai amadurecendo, conforme você vai ficando adulto, né, que você passa pela infância, adolescência, juventude, e quando você chega na idade adulta, muitas situações, muitas hipóteses, muitas escolhas, inclusive, elas podem todas serem totalmente modificadas. Se aos 20 anos você queria uma coisa da vida, quando você chega lá nos 40, é muito provável que você esteja querendo tudo bastante diferente. Então, é você quem decide a melhor fase para você ter um filho. E quero que você saiba e solte também, deixe que a vulnerabilidade faça parte dessa escolha. Porque por mais que você às vezes imagine que não, eu quero filhos em tal idade, que eu já vou estar madura, sempre vai haver um contexto que você não controla todo o espaço, toda a fase, toda a situação que você está passando. Então, uma coisa é escolher. Eu escolho pela maternidade ou eu escolho pela não maternidade. Outra coisa é achar que por mais que você escolha, você vai ter o domínio completo, que tudo vai seguir o caminho como você realmente planejou. E eu vou dizer hoje para você que quanto mais você planeja isso, às vezes você acaba até dando uma desistida. Mas eu quero dizer que o mais importante para que você gere filhos mais saudáveis inclusive emocionalmente, é que você esteja emocionalmente mais equilibrada. Isso sim vai fazer total diferença na sua maternidade. Agora eu quero que você também solte a culpa se por acaso você foi mãe muito cedo, que nem estava exatamente esperando pela maternidade. E eu quero que você saiba que todos nós erramos. Erramos por fazer demais, erramos por fazer de menos. Sabe aquela história? Ai, não carrega demais, porque senão seu filho vai acostumar no colo. Nossa, não faz isso, porque senão... Então, esses conselhos ou esses palpites nem sempre nos levam ao que realmente a gente deseja. Então eu quero que você olhe agora, principalmente se você é mulher, eu quero que você veja em primeiro lugar como é que foi com a sua mãe, como é que você lembra da sua mãe com a sua avó, como é que foi a sua infância, porque é tudo isso que vai falar das emoções. E hoje, inclusive, eu trago um termo que é um pouco complexo, ou ainda ele dá aquela machucada e que não é fácil falar sobre ele. Mas nós falamos sobre as feridas emocionais, e são as feridas emocionais que aprisionam as nossas vidas, mas não é culpa de ninguém. Nós não estamos aqui para achar o culpado, para culpar seu pai, sua mãe, sua avó, porque eu tenho certeza que por mais difícil que tenha sido,
você deve ter sido acolhida de alguma forma. E quem te acolheu nessa vida? Porque nós sabemos que temos muitas histórias de vida, não é mesmo? Então, conforme foi o seu crescimento na infância, é que essas emoções, essas memórias inclusive, ficam armazenadas dentro de você. E se a sua infância foi muito difícil, eu quero que você, em algum momento da sua vida, comece a olhar para cada uma dessas memórias que formam feridas, se não foram boas, e aprisionam a sua vida. Por que eu estou falando de prisão? Porque conforme o que você viveu, a dor, a falta, o abandono, a rejeição, mesmo às vezes tendo que você teve pai e mãe, isso pode ter acontecido. Então, enquanto você não olha para isso, para essa ferida emocional que está dentro de você, possivelmente você vai estar aprisionado ou aprisionada em contextos que a sua vida se mostra praticamente sempre sendo travada. Já parou para pensar? Tem percebido essa trava, que você queria uma coisa e de repente não acontece do jeito que você gostaria? Sabe aquela oportunidade que você tanto deseja, mas parece que ela nunca chega? Ou ainda, quando você está um passo para dar certo, é como se alguém viesse e puxasse o seu tapete. Na verdade, tudo isso que pode estar acontecendo na sua vida tem a ver com as feridas emocionais que não foram tratadas nem cuidadas, porque elas só podem ser cuidadas, curadas, quando você cresce, quando você já tem consciência de tudo que foi e começa a olhar para tudo isso num novo formato. Vamos para cá? Vamos falar desse contexto familiar? Por exemplo, seu pai e a sua mãe tiveram uma filha enquanto eles eram muito jovens. E eles não sabiam exatamente nem como seria essa maternidade, não tinham às vezes todos os recursos para manter essa criança perto deles, junto deles. O que eles mais queriam, na verdade, era dar todo o amor para essa criança que nasceu. E aí eu vou pôr uma menina pequenininha aqui. Só que logo depois, sem perceber, quando a mãe já viu, por exemplo, ela já estava grávida do próximo filho. E aí o que aconteceu? Essa criança ainda era pequena, estava com 1, 2 anos e ela já estava grávida de uma outra criança. Quando isso acontece muito perto e a mãe, por exemplo, vamos supor que para ajudar o pai, essa mãe precisou deixar os filhos, confiar os filhos para outra pessoa, vamos pôr uma avó aqui, vou pôr uma avó aqui, que a avó precisou acabar ajudando a mãe, porque essa mãe tinha que trabalhar e o pai também tinha que trabalhar para ganhar o dinheiro. Essa criança que precisou dos cuidados da avó, dos avós, por exemplo, não é uma questão de ser bem cuidada ou não bem cuidada, mas a criança, na verdade, queria ficar com a mãe. É um vínculo que nós todos temos enquanto nós somos pequenos. Esse deslocamento, essa questão que os pais precisavam trabalhar, então ambos deixaram as crianças, forma como se fosse uma ferida emocional dentro da criança. E isso é a própria criança que vai trazer à tona quando ela cresce. E aí ela começa a desenvolver um comportamento que fala sobre esta ferida emocional, que tem a ver com os pais. Mas lembra, não é culpa do pai e da mãe, porque imagine se os pais ficassem só cuidando dessa criança e passando necessidade, ou seja, como se ainda fossem crianças, dependendo que alguém os sustentasse. Como eles já estavam numa fase que nós chamamos de adulto, né? Principalmente quando vem uma criança,
É como se nós nos emancipássemos para sermos adultos de verdade e dar sustento a um outro ser. E aí, então, formar uma família que vai muito além do casal. A questão é que quando duas pessoas se unem, o relacionamento nem sempre é mil maravilhas, nem sempre existe total entendimento, nem sempre o diálogo é totalmente favorável, né? E às vezes vem uma gravidez aqui, uma criança. Eu percebo que hoje os casais, os jovens, né, que namoram inclusive, eles estão muito mais abertos à conversa, a trocarem ideias, a falar mais abertamente ou de forma clara o que pensam ou o que querem, como gostaria que fosse. A questão é que se por acaso esse pai tem muitas feridas emocionais ainda ligados aos seus próprios pais, por exemplo, dificilmente ele vem para um relacionamento curado. Ele vai precisar olhar para essas feridas para poder seguir. E no caso da mãe, é a mesma coisa. Vamos supor que esta mãe também teve muitos problemas com essa mãe dela, né? Que seria a avó da criança. E aí com isso, ela coloca toda a sua carência, todo o seu descontentamento no seu relacionamento amoroso. E é justamente quando nós falamos de feridas emocionais que tudo pode ser clareado. É onde você pode encontrar as soluções que muitas vezes nós temos muita dificuldade em dar certo na vida. Mas a dificuldade, os bloqueios, a carência, fala da sua carência, fala do que você sentiu quando você era pequena. E muitas vezes você nem se lembra exatamente como era. Você fica sabendo de algumas situações, porque até os 4 anos, por exemplo, dificilmente nós vamos ter alguma lembrança. Lembrança que eu digo que às vezes você não lembra nem que casa você morou. Então, veja só, é depois dos 4 anos de idade que nós começamos a guardar com mais clareza. Eu lembro disso, eu lembro daquilo, eu lembro dessa viagem, eu lembro. Mas às vezes é mais ainda para frente, 5, 6 anos de vida. Agora, tudo o que você viveu, mesmo que você não se recorde, está gravado em você e é o seu comportamento. Então, quando você chega e me traz um problema, a minha primeira pergunta, quando nós falamos sobre terapia ou constelação familiar, por exemplo, eu gosto de saber qual filho você é da sua família, quem foi seu pai, quem foi sua mãe, no sentido de saber um pouco da sua história de vida. E aí tudo mais começa a formar e explicar o seu comportamento. Então, por que você tem dificuldade para se relacionar? Por que você tem dificuldade na sua carreira profissional? Ou qualquer outra dificuldade e bloqueio que você possa estar enfrentando no seu contexto de vida. Você tem percebido que algumas coisas que antes pareciam que você tirava de letra, hoje já não estão tão fáceis, tão simples como você gostaria? Você já mudou de fase? Por exemplo, você enfrentou isso aos 20, 30 anos e agora com pouco mais de 40, 50 anos, você percebe que você não tem toda a agilidade para resolver uma situação sua? Isso é muito comum apresentar e perceber. Quanto mais você demora para resolver as suas feridas emocionais, mais fortes elas ficam.
Então, por exemplo, se você, quando criança, vivenciou uma situação de perda ou uma situação que você precisou ficar longe e se sentiu sozinho. Vou pôr aqui uma menininha, mas vou pôr um menininho também, porque isso pode acontecer, não importa se é menino ou menina. Mas a sensação que você teve foi de solidão. E esta solidão despertou em você medo, insegurança, sensação de abandono, porque uma criança, quando pequena, quando ela se vê sozinha, por exemplo, ela não entende o que está acontecendo. Ela não tem essa dimensão quando você fica adulto, que você sabe que a pessoa que foi, por exemplo, ao trabalho de manhã vai voltar à tarde e assim consequentemente. Então, quando você é muito pequeno, né? Quando você é, vamos supor, quando você é dependente, certo? Então, uma criança, ela depende do tratamento, ela depende para se alimentar, ela depende para morar, ela depende até para se desenvolver. Porém, quando você cresce, essa ferida, se você não resolve, você vai ficar um adulto cheio das feridas emocionais. Não importa se você é homem, mulher, não importa. E a questão é que se você não resolve essas questões emocionais, as suas dificuldades da infância, na verdade você só troca o lugar. Você, criança, cresceu e você tem as mesmas dores. Você, criança, cresceu e continua apresentando as mesmas dores. E como que nós sabemos isso? Quando você me relata uma situação que você está passando de dificuldade, que você não consegue principalmente resolver sozinho. Porque quando nós falamos e quando se trata de feridas emocionais, eu quero que você olhe para isso com bastante respeito, com bastante, inclusive, clareza, no sentido assim de entender que você quer sair dessa ferida. Você não quer mais que ela exista na sua vida. Porém, eu já adianto, nem sempre é tão fácil assim. É simples, porque em primeiro lugar você precisa ter consciência. Então, por exemplo, quando você diz eu tenho medo, eu senti medo, eu sempre me senti sozinha, eu sentia falta da minha mãe, eu sentia falta do meu pai, alguma coisa nesse sentido. Quando você já aceita que foi assim que aconteceu, nós já temos metade do caminho aberto. E aí nós seguimos trabalhando o contexto. Porém, se você ainda nega, se você nega que teve uma infância difícil, se você nega, inclusive para proteger seu pai, sua mãe, como se você os acusasse de alguma coisa, porque, como eu disse para você, os pais precisaram ir trabalhar para sustentar essa criança. Então não foi maldade, não foi que eles abandonaram essa criança. Na verdade, eles cumpriram o papel para serem provedores dessa criança. A criança, não entendendo exatamente como é que funciona, ela sente essa solidão, essa sensação de abandono que fica dentro de nós. E isso vai se refletir desde a nossa comida, vai se refletir na nossa profissão, vai se refletir nos nossos relacionamentos e em todas as outras decisões. Consegue entender porque, às vezes, uma mudança de comportamento na vida é tão difícil ou parece, inclusive, impossível, independente de tudo que você estuda, independente de tudo que você se formou, independente, inclusive, do seu nível social, porque isso, na verdade, não tem quase nada a ver com a sua cultura, porque mesmo os filhos que nascem em lares muito abonados, cheios de recursos, com todas essas regalias, também podem dar muitos problemas no futuro devido a essa sensação
que ficou da infância, essa ferida emocional não curada. E aí, se você me permite dizer, a constelação familiar tem trazido excelentes resultados, porque é a única forma que nós conseguimos chegar, e se você me permite dizer, mais rápido aonde realmente precisa chegar. Então, quando eu trago esta ferramenta para você, é porque você tem hoje uma oportunidade de fazer uma sessão de constelação familiar e olhar para essas feridas emocionais que estão dentro de você e, quem sabe, tomar novas decisões. Fica comigo, nós vamos dar um breve intervalo e já já eu trago mais soluções para você. Sua família precisa de segurança para viver o que a vida tem de melhor. Conheça os planos Flex do AOC. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação tabelada e coparticipação por porcentagem dos valores. Um deles é do jeito que a sua família e a sua empresa precisam. Entre em contato e saiba mais sobre as condições de cada plano. Tem Patriani em Indaiatuba. A localização é show na entrada da cidade, em frente ao Clube 9. São apartamentos com 3 suítes, ventilação cruzada e 3 vagas grandes. Você ainda vai morar no Patriani em Indaiatuba. Então vamos lá. Vamos supor que você me conte que seu sonho é ser mãe, porém a gravidez não vem. Você já fez tratamentos, você já fez todos os exames, seu companheiro, também já fez, mas a gravidez não vem. Eu vou dizer que esta questão da gravidez não vir tem a ver com a sua mãe, com as questões familiares que ainda a sua própria mãe não conseguiu resolver. E quando uma ferida aumenta, ela acaba passando para a pessoa da frente. Então essa ferida, essa dor está simplesmente ficando mais forte e acaba apresentando uma situação de não gravidez. Não sei se você já tinha parado para pensar isso, mas a constelação familiar pode trazer clareza sobre essa situação da não gravidez que você tanto deseja. Se por acaso a maternidade for um sonho seu, eu acredito e te aconselho a fazer uma sessão de constelação familiar antes de qualquer outro procedimento. A constelação familiar pode trazer à tona, mostrar para você, deixar claro onde realmente está travado a questão de passar a vida para frente, que nós chamamos, através de Bert Hellinger, deixou esse ensinamento para nós. Então, este é apenas um problema que você pode sim encontrar a solução quando você aceita que a sua dificuldade, quando você reconhece
que está com dificuldade e vem buscar por uma ajuda inclusive de forma natural. Você precisa saber de toda a história da sua mãe, da sua avó? Eu vou dizer que não, porque a hora que nós colocamos os bonecos na água aqui da constelação familiar, naturalmente eles vão mostrar os movimentos ou ainda o não movimento. Então, tudo isso pode aparecer aqui quando nós colocamos os bonecos no campo da constelação familiar. Lembrando que a constelação na água usa um recipiente, por exemplo, e nós colocamos água. Enquanto eu gravo esse programa, está sem água aqui, que nós não estamos constelando. Eu só estou mostrando para você como funciona. Então, quando nós vamos constelar, esse recipiente tem água e os bonecos, o movimento ou não movimento, é que nós acabamos fazendo a leitura. E isso vai trazer muita solução para a sua vida. Vai trazer, inclusive, revelações que até você pode ser que esteja negligenciando e que podem fazer com que o seu sonho da gravidez, por exemplo, aconteça. Bom, talvez você fale para mim, Lúcia, eu não quero gravidez. Eu nem quero ser mãe, porque olha esse mundo como é que está aí fora. Está tudo bem, porque quem decide sobre a sua vida é você. Então você tem esse direito de inclusive decidir por não ter filhos e está tudo bem. Eu estou dizendo, eu trouxe esse assunto da gravidez porque eu sei que muitas mulheres hoje lutam com o sonho de serem mãe. Então que tal, se você aqui está me ouvindo ou se você conhece alguém que está passando por essa dificuldade, que tal fazer uma constelação familiar? Que tal a gente olhar para histórias do passado que estão se repetindo e impedindo você de ser mãe, né? Ou de realizar qualquer outro desejo. Por exemplo, se você traz para mim a questão financeira, então acontece de muitas pessoas terem dificuldade financeira. E aí eu vou dizer que as pessoas que têm mais dificuldade financeira, sabe quais são? São as pessoas que sentiram que foram abandonadas quando pequenininhas. Elas foram abandonadas porque os pais tinham muitos filhos e todos um pertinho do outro, e aí os próprios pais não davam conta, precisavam trabalhar. Vamos imaginar que não muito longe do ano que nós estamos, em 1900 e pouco, os pais tinham uma realidade muito diferente do que nós conseguimos talvez hoje. E mesmo, quero lembrar que às vezes, mesmo hoje, a situação nem para todo mundo está favorável. Mas vamos supor que esse pai teve aqui 5, 6, 7, 8 filhos. Você acha mesmo que essa mãe dava conta de conversar, de olhar nos olhos de cada filho, né? Vamos imaginar aqui, um contexto assim. Como é que essa mãe conversava? Tinha tempo, né, que antigamente até os serviços domésticos, por exemplo, tínhamos dificuldade para terceirizar. Hoje nós temos máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, nós conseguimos uma ajudante, né, nos serviços do lar, mas antigamente tudo isso não era uma realidade fácil. Então vamos supor que essa mãe trabalhava de manhã, de tarde, de noite para dar conta do lar, da comida, das roupas, dos afazeres todos, enquanto o pai tinha que garantir o sustento. Então, nessa situação, as filhas, por exemplo, tinham também que dar conta, ajudar, fazer parte desse contexto doméstico. E essa situação de mãe sempre trabalhando, sem aquela qualidade de tempo, porque imagine uma mãe nova, né, tendo vários filhos, como é que fica essa situação? Então, quando você começa a olhar todo esse lado da constelação familiar que Bert Hellinger estudou tanto e nos trouxe esse conhecimento, eu confesso que você
começa a olhar para todo mundo e, no fundo, você começa a trabalhar o sentimento da gratidão, do perdão, do amor, sem recriminar, sem culpar, né? Porque o meu pai era assim, porque minha mãe foi assado, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Quando você começa a olhar para tudo isso, quando você lê uma história difícil, uma história de dificuldade, você vê que todo mundo, na verdade, lutou para sobreviver. E veja se esse contexto aqui familiar que eu apresentei para você não era uma sobrevivência, porque o pai vivia na labuta, né? Como nós mesmo acho que você já ouviu falar, e era uma labuta sem fim, porque tinha que trabalhar. E na maioria das vezes trabalhava-se de segunda a domingo, né? E a carga horária era muito grande. Eu quero que você lembre que no passado os recursos, as condições, os direitos, por exemplo, praticamente não existiam. O que existiam eram deveres, e se você não fizesse, não tinha quem fizesse no seu lugar. Então, conforme você começa a entender tudo isso, e eu fiquei com um bonequinho aqui, talvez, para falar para você, eu queria que você olhasse para uma situação que está te incomodando tanto. E essa situação que está incomodando, que está vindo de novo à tona na sua vida, o que será que ela tem que dizer para você? Ou o que será que ela está te dando a oportunidade de olhar e você não olhou até hoje? Será que você está no mesmo comportamento, mesmo que você não perceba, o que nós chamamos de inconsciente, e você está repetindo o padrão do seu pai? Ou você tomou todas as dores da sua mãe e a única coisa que você tem raiva do pai, porque o pai não foi quem você gostaria que fosse, e aí viu sua mãe sozinha, e nesse contexto você também tem dificuldade em dar certo na vida, porque é como se você criasse um elo, um vínculo de lealdade familiar, o que nós estudamos e falamos. Ou seja, o que quer que você esteja vivendo de dificuldade tem muito a ver com tudo que você assistiu e presenciou, inclusive, na sua vida, no primeiro momento, desde o primeiro momento que você nasceu até uns 7 anos de idade. Tudo que você viveu do 1 ao 7 está gravado em você e naturalmente desenvolve o seu comportamento, seja de coragem ou de medo, seja de desbravar o mundo ou esperar que alguém resolva para você uma situação, seja a fala solta ou a timidez. Então, o que quer que você sente como adulto, que você quer mudar a performance, por exemplo, Lúcia, eu fui assim até agora, a partir de agora eu queria que fosse diferente, eu vou dizer para você, ao invés da gente ficar brigando com o marido, brigando com a mãe, brigando com o pai, brigando com o chefe, né? Ao invés da gente ficar brigando ou criando raiva, ódio, sabe? Ou ainda tentando a vingança. Porque até onde ou o que você ganha em se vingar de uma situação ruim? Se não, você emaranhar ainda mais nessa situação que você mesmo reclama. Enquanto você vinga, enquanto você, sabe, fica cobrando, no bom sentido, a justiça, essa sensação está trazendo o que para você? Paz? Está trazendo paz ou ódio? Raiva? Ou você se sente ainda mais desprovido no sentido assim, nossa, como eu sou fraco, como eu sou fraca, eu não consigo o que eu desejo. Então, em primeiro lugar, quando você sente e reconhece que uma situação não está do jeito que você gostaria, é importante que você olhe para todo esse contexto familiar. Quem foi seu pai? Eu vou precisar saber, mas você talvez nem o conheceu. E aí eu vou dizer, não tem problema. Nós vamos trazer de alguma forma o seu pai. Quem foi sua mãe? E qual foi o histórico?
o histórico de vida do seu pai, qual foi o histórico de vida da sua mãe, porque tudo isso vai me contar sobre quem? Sobre você. Então aqui nós não estamos para trazer histórias simplesmente, mas nós estamos para saber das histórias e onde nós vamos precisar chegar para tentar resolver. Quando eu digo tentar resolver, é porque aqui nós não usamos bisturi, nós não fazemos cirurgia física, não dá para arrancar essa dor, mas nós vamos olhar para essa dor que está em você. E portanto é muito comum às vezes quando você vem constelar, a gente observar que os bonecos estão voltados ainda, por exemplo, olhando para os pais no sentido que busca uma compreensão da mãe, do pai ou o que quer que tenha sido. E com isso, você que é filho também está ao lado, ou assim, ou no contrário, mas enquanto você não resolve a sua ferida emocional, dificilmente você consegue avançar para a vida. Então você precisa falar das suas dores? Eu vou dizer, ignorá-las não vai adiantar. E se você quer algo mais, se você sente que você batalhou uma vida inteira, que você está cansado já de tentar dar certo, mas não conseguiu exatamente como você queria, eu vou dizer que falar dessas situações, falar das feridas emocionais, falar de tudo que aprisiona você no mesmo contexto, a dificuldade dos pais e a dificuldade que você por acaso esteja enfrentando. Quando você começa a compreender que tudo isso pode sim trazer uma bela solução para a sua vida, num momento como hoje, que nós estamos numa transição, onde tudo está sendo permitido para que a gente possa viver melhor do que os nossos pais, no sentido de que não que eles fizeram errado, mas eles fizeram o melhor que eles puderam, do jeito dele. Antigamente nem existia terapia, gente. A terapia, falar das nossas emoções, falar dos nossos sentimentos, chorar com alguém, né, no sentido de desabafar. Então, eu quero que você olhe para tudo isso que talvez o seu pai nunca precisou ou nunca pôde falar de uma dor que ele sentia. Ele nunca pôde simplesmente desabafar a vulnerabilidade dele. E é incrível isso. Hoje você pode falar, e se você encontra o profissional certo, você não vai apenas falar, você vai conseguir resolver. Então, se você está buscando resolver uma situação que está travando a sua vida e você reconhece que está travada, é muito importante que você não fique esperando cair do céu, mas que você busque uma das alternativas ou a melhor alternativa para falar dessa dor sem julgamento, mas para que essa dor, para falar essa fala, essa interação, essa aceitação sobre o que precisa ser mudado, que você encontre o melhor profissional para te ajudar nesta sua transição, nesses novos passos que a vida sempre nos dá oportunidade de continuar de uma nova maneira, inclusive. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha trazido luz na sua vida. Se você sentir que precisa, manda uma mensagem aqui para mim ou escreve. Eu estou nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Lúcia Verdim. Você fala diretamente comigo pelo direct ou pelo Messenger, ou deixa seu like aqui se você gostou desse vídeo e compartilha, porque pode chegar até alguém que esteja precisando e buscando alguma solução para este momento. Muito obrigado,
Nos vemos semana que vem.